Fala pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar as operações que eu fiz aqui no mini índice, muitos aprendizados. Eu ia sair no loss e acabou que eu consegui reverter e sair positivo, mas mesmo no loss já tinha tido vários aprendizados. Vou até trazer também uns pedaços do nosso livro aqui, né, nossa metodologia Wyckoff, bem legal o dia de hoje, vários aprendizados. E vamos lá, sem muita enrolação. Esse aqui é o gráfico do mini índice 15 minutos, já até dando um spoiler do que aconteceu, né? Mas aqui no TradingView eu gosto de mostrar. Então a gente tem essa região de oferta que eu estou falando desde semana passada que é muito forte. Então apesar da gente estar num ciclo de alta, né, o mercado está subindo aqui, mas essa região de oferta aqui é forte, então vai gerar muitas vendas nos topos, né? E o mercado vai respeitando até chegar o momento que vai romper, mas não vai ser de primeira, não vai ser de cara. Então ela está aqui marcada porque é uma região que foi uma distribuição no passado e teve grande concentração de volume. E aqui eu deixei marcado também a POC semanal, né, da semana passada, estava bem aqui embaixo, onde teve essa reacumulação. Então o mercado podia também gerar correções, enfim. Então ele já abriu com gap passo de alta aqui de quantos pontos? Vamos ver. De 1.200 pontos e agora vamos para o Profit. E aí qual que foi a grande questão hoje? O mercado já abriu com esse gapzão aqui de alta que nem eu mostrei lá no TradingView. E aí começou a acumular aqui. No princípio eu tinha enxergado isso aqui, ó. Isso aqui como um Buying Climax. Não vou nem escrever muito para a gente não perder tempo. Mas isso aqui, ó, o Buying Climax, né, que marca o topo. E aqui o AR, né, que marca o fundo da acumulação. Beleza. Mercado veio vindo, testou a parte de baixo. Isso aqui eu já imaginei que fosse um spring, né? A limpeza de liquidez. Minto, isso aqui eu achei que fosse só um teste, né? Um sinalzinho de fraqueza e tal, porque eu tava com a mente de queda, né? Então eu identifiquei isso como um sinal de fraqueza e eu queria uma limpeza de liquidez lá nas máximas para vender. O mercado subiu, chegou lá em cima, renovou máxima, eu não vendi aqui ainda, eu ainda esperava que ele fosse renovar de novo, ele tinha até desenhado isso inclusive e queria pegar a venda. E aí ele fez isso aqui, ó. Aí eu peguei a primeira venda assim que ele viu o mínimo aqui. Peguei a primeira venda aqui, bati aqui, tomei um stopinho aqui, né? Tomei esse stopinho aí. Depois eu vendi de novo, quando ele fez essa barra aí. Aí ele chegou a andar até 1 para 1, andou bem aí uns 100 pontos. Mas aí ele voltou e me estopou. E aqui que eu identifiquei uma coisa, o mercado estava subindo com pressão e eu vi que, cara, isso aqui eu identifiquei errado. Isso aqui não é uma distribuição, isso aqui é uma reacumulação. E isso é legal, porque o Wyckoff fala isso, né? Que a gente tem que estar sempre flexível. A metodologia Wyckoff não é uma coisa engessada que você, isso aqui é isso, eu vou operar só isso. Não, conforme os eventos forem se desenrolando, conforme o preço for se mostrando, você vai se readaptando. Por isso que é análise discricionária e não uma análise técnica objetiva, setup e pronto, né? Isso é bom. E por isso que o operador de Wyckoff ele tem que sempre ser flexível, não pode ficar preso a uma coisa só. Então, o que eu identifiquei aqui? Que isso aqui, na verdade, ó, foi uma reacumulação inclinada. Ó. A gente consegue traçar claramente que uma linha de canal tanto em cima, se a gente duplica, a gente também traça ela embaixo. Ó. Tá vendo? Então, isso aqui foi uma reacumulação inclinada. Buying Climax, Automatic Rally aqui, teste aqui em cima e essa aqui foi o Spring. Eu fui lá embaixo limpar fundos com uma sequência de barras. Não foi o melhor Spring do mundo, mas a grande questão daqui tá no SOS, que é isso que eu queria destacar. É a única coisa que eu vou escrever aqui. SOS, sinal de força genuína. Aqui, ó, nessa sequência, eu não poderia vender uma sequência de barras assim, ó, fechando com o corpo, fechando bonito. Não dá para vender aqui, porque isso é um sinal de força. Então, mesmo que eu ainda tivesse com a cabeça de distribuição, eu tinha que esperar um choque, uma rejeição, alguma coisa, entendeu? Porque isso aqui é um sinal de força. E agora eu vou mostrar lá no livro. Tá aqui, ó, capítulo 19, é o breakout, né, o rompimento da estrutura. É o sinal de força, Sign of Strength, SOS. Ó como é que ele acontece. Ele também é um choque, né, querendo ou não, ele é um choque. Olha só como é que ele acontece. Com sequência de barras, ó, ele vem reto aqui, ele sai rompendo tudo, ó. Foi exatamente o que a gente teve aqui, o SOS. Então, aí aqui a gente teve o Bueck, né, que é o retorno, é o nada mais do que o pullback, né, isso aqui. E isso aqui já é o segundo aprendizado que eu vou falar para vocês, que aí vamos lá. Beleza, já tinha tomado 2 stops aqui na venda, aí eu já mudei minha mentalidade para quê? Foi uma reacumulação e agora eu quero pegar num pullback. Beleza. Outra coisa legal também que funcionou muito, vou mostrar para vocês, é a projeção de Fibo. Então, tipo, eu projetei essa pernada aqui do SOS para cima. Ó. Primeiro alvo está exatamente aqui. Então, eu vou deixar uma linha aqui marcada. Beleza. E o segundo alvo também já vou deixar na tela.
Segundo alvo, projetei para cima a pernada de rompimento, aí teve a correção, eu estou projetando os alvos para cima. Tá aqui, ó, segundo alvo tá aqui. Beleza, agora eu vou tirar fio para não ficar muita coisa na tela. A gente também teve esse POIzinho aqui menor, 1, 2, 3 jogou para cima, 4 jogou para baixo, perdeu fundo e criou essa regiãozinha aqui de demanda. Só que, porra, num minuto não tava bonita, né? Mas ainda assim eu tava com aquela coisa, né, de queria entrar e tal, porra, identifiquei que agora é uma reacumulação e eu quis entrar. Cravou, olha só como é que cravou o primeiro alvo. Corrigiu, achei que eles ia segurar nessa região de demanda e aí pro segundo alvo. Resumo, tomei outro stop. Tomei outro stop porque o stop tava aqui no fundinho. E aí que eu percebi que, cara, aqui, ó, quando ele fez esse pullback, né, ele fez o LPS aqui, eu também vou deixar marcado na tela que é importante, que é o nosso pullback, né? Aqui sim é a região que ele não pode romper, porque aí ele desconfigura a reacumulação. Então esse POI aqui, porra, foi bem fraquinho, né? Foi bem... Não valia uma compra assim que nem eu fiz. E a verdadeira região de demanda, aí que entra o segundo aprendizado, né? Que aí já é uma coisa mais de SMC, né, Smart Concept, mas que é uma coisa que em contexto certo, não gosto de usar muito, eu sou até um hater disso às vezes, mas em contexto certo, ela funciona. E aqui a gente tem o que? O bloco, o order block. Nem sei se isso aqui é considerado um order block, eu chamo só de bloco. Que é o que? É a última barra de defesa antes do movimento de alta. Então aqui sim a gente tinha um bloco interessante, porque se ele perde essa mínima, ele desconfigura, porque ele rompeu o LPS, então a gente já desconfigurou a reacumulação, que a gente já estava na fase D, inclusive, que é a fase que o Wyckoff fala que é melhor para operar, porque a gente já teve toda a estrutura aqui, a gente já teve a confirmação dela, né, que foi o rompimento dela, já teve inclusive o pullback com o LPS, então voltando aqui, é o que o pessoal da SMC chama de mitigação, então é a melhor oportunidade. Se você tem um stop curtinho aqui de 90 pontos, 80 pontos, para um alvo gigante aí que você pode conduzir o preço. Então eu ainda bati, era a minha última querelinha para não estopar o dia. O stop tava curtinho, era literalmente tudo que eu tinha para não estopar o dia dentro do gerenciamento. Tomei a compra mais ou menos aqui. O stopzinho ficou de 70 pontos. E olha o que acontece em seguida. O mercado explode para cima. Então, validou essa questão do bloco. Eu vou botar no meu operacional uma coisa que eu estou estudando também. Quero botar esse bloco de mitigação em regiões específicas, tipo aqui na LPS, né? Beleza, e agora vamos para o terceiro aprendizado do dia de hoje. Também está no livro do Wyckoff. O que o Wyckoff fala? Como que a gente pode analisar a relação entre força e fraqueza? No caso, ele quer dizer, né? Entre se o mercado está forte na compra ou se já perdeu força e os vendedores estão dominando. Uma das coisas que ele usa para analisar isso é a renovação de máximas, a distância que ele percorre. Então, por exemplo, a gente tinha esse último topinho aqui. Ele rompeu o topo, andou 100 pontos, por exemplo. Aí deixou um novo topo. Quando ele voltar a romper esse topo, se andar só 30 pontos, ele está perdendo força, é sinal de fraqueza. Porque desse topo para cá, ele andou 100 pontos. Aí renovou o topo, andou menos. Já é um sinal de fraqueza. Vou mostrar isso no livro para vocês. Aqui, ó, tá exatamente aqui no capítulo 4, avaliando análise de força e fraqueza. Aí ele fala sobre a velocidade, né? A velocidade quando ele renova topo, quando ele tem velocidade ele explode, né? Isso indica força. Ou quando ele fica enrolando indica fraqueza. A questão da projeção também, entre as pernas. São várias coisas que você pode utilizar para analisar a força e a fraqueza. A distância entre os extremos. Se a distância entre os pontos 2 e 3 for maior que 1 e 2, indica força. Então tá aqui, ó, 2 e 3. Desse topo para esse topo aqui tem uma distância maior do que do 1 para o 2. Então isso indica força na tendência, quer dizer que o mercado pode ir mais longe ainda. Agora, se a distância entre os pontos 3 e 4 for menor que o 2 e 3, indica fraqueza. Então tá aqui, ó, 3 e 4 é menor que o 2 e 3. Então quando o mercado tinha esse topo aqui do 2, renovou até essa perna 3, andou uma certa distância. Aí deixou o topinho aqui do 3. Quando ele renovou o topo de novo aqui no 4, essa distância diminuiu. Então não está mais percorrendo longas distâncias igual percorreu aqui nesse último rompimento. Isso indica força. E eu utilizei isso exatamente aqui, ó. Quando ele rompeu essa máxima, deixou essa distância aqui. Beleza. O mercado sentiu, beleza, foi lá romper topo de novo. Quando ele rompeu o topo de novo, ele andou só um pouquinho. Então a distância diminuiu. Ou seja, isso aqui é sinal de fraqueza. E eu bati uma venda exatamente aqui. Mas é o que eu tô falando. Como não tá no meu operacional, não tá isso 100% validado para mim, igual, por exemplo, operar um Spring de Wyckoff, que eu já sei exatamente o potencial e tal. E eu saí cedo. Então eu saí mais ou menos aqui, ó. Quando ele chegou aqui perto do 61, 50% dessa última impulsão, chegou nessa região de demanda de novo, apesar de já ter mitigado. Enfim, eu saí por aqui.
foi o suficiente para me deixar no lucro. Eu que estava prejuízo quase batendo stop loss, né, do dia. Então saí, perfeito, fechei o dia, nem abri mais gráfico. Mas essa foi a venda do dia e o mercado despencou mais de 1.000 pontos lá para baixo. Olha aí. Só aqui, vou nem deixar rolar mais, porque só aqui já são 900 pontos. Então tá aqui, ó, bati essa vendinha aqui. E outra coisa, lembra dessa linha aqui que a gente tinha deixado, que é a projeção de 100%? Então se a gente pega a projeção de 100% do impulso aqui, cravou o espelhamento de 100% dessa perna. Então era lindo isso aqui. Mas lembrando, o mercado não derreteu 1.000 pontos, isso é importante, pessoal. O mercado não derreteu 1.000 pontos porque ele renovou máxima com fraqueza, ou seja, não percorrendo grande distância. Isso foi só indicativo. E também não é por causa do espelhamento de 100%, isso também é só uma confluência. A grande questão dele ter segurado aqui foi o que estava devendo uma correção no macro, porque voltando lá no gráfico do índice, a gente estava numa região de oferta muito, muito forte, né? Então, estava bem no topozão lá da POC, inclusive, olha só. Então, por isso que ele sentiu, né? Isso são só indicativos para a gente pegar a venda. Essa questão da análise de fraqueza que eu mostrei, a espelhamento de 100%, eram só confluências que validavam a operação. Mas não é para você ficar utilizando isso, renovou máxima menor do que a do topo anterior, então vou vender. Não, tem que ter um contexto muito forte que nem foi aqui. E aí deu esse tradezão aí. Então, a gente teve 3 aprendizados hoje. Primeiro, SOS, sequência de barras fortes. Então, isso é sinal de força. Quando acontece isso, pode ter quase que certeza aí que vai continuar o movimento a favor e não queira vender contra aqui, né? Então, isso aqui é um sinal de força, já podia de cara identificar que você quer uma reacumulação e não uma distribuição. Segundo aprendizado, bloco do LPS. Sempre que ele faz o LPS e desenvolve para cima, dá para deixar marcado um bloco, até porque aqui teve 1, 2, 3 barras de venda, então se a gente for traçar uma POC dessa impulsão aqui tinha uma boa concentração de ordens com certeza, e deixa um bloquinho, querendo ou não, é um bloco de mitigação que eles usaram os grandes players usaram para comprar e desenvolver a última impulsão de alta. E o último aprendizado de hoje foi essa questão da análise de força e fraqueza, quando ele renova a máxima e não percorre tantas distâncias que nem antigamente, né? Que nem no rompimento passado. Então ele está perdendo força, sinal de fraqueza. E aí é isso aí que calhou que desenvolveu essa pernada de baixo. Então foram esses 3 aprendizados. Então é isso, pessoal. Espero que tenha agregado aí para vocês o conteúdo e tamo junto.